Olá, sejam bem-vindos à declaração do Imposto sobre a Renda 2024. Estarei demonstrando passo a passo para você fazer a sua própria declaração de Imposto de Renda 2024. O aplicativo já está disponível para download. Após você instalar o aplicativo, você seleciona a opção nova e terá as três possibilidades. A primeira possibilidade é você iniciar a declaração em branco, do zero. A segunda, iniciar importando declaração de 2023. E a terceira, iniciar a declaração a partir da pré-preenchida. Eu vou iniciar em branco, então vou selecionar iniciar a declaração em branco. Logo em seguida, você vai inserir o CPF e o nome completo do titular. Nesta próxima tela, você terá o menu das opções que vai direcionar a sua declaração. A primeira você vai indicação do contribuinte. Então você vai preencher com todos os dados do contribuinte e vai sinalizar que esta declaração é declaração de ajuste anual, ou seja, é original. Se haver possibilidade de você retificar, significa tiver algum problema, precisa retificar e você vai transcrever os 12 números da declaração original, vai preencher com o nome completo e logo em seguida vai preencher com todos os dados do contribuinte, data de nascimento, título de eleitor, vai determinar se houve alteração nos dados cadastrais. Se não houve, você sinaliza que não. Se possui cônjuge, você vai declarar o CPF. Se não possui, clica não. Então, se possui, você determina o CPF do companheiro, do cônjuge. Era residente no exterior. Se você não reside, é claro, não. Se reside, sim. E vai preencher com os dados do seu endereço. E na parte final, natureza da ocupação, você poderá determinar. Se tiver mais de uma natureza, você determina, por exemplo, duas. Se você é professor da rede municipal, por exemplo, você vai determinar da rede municipal, você vai sinalizar a numeração 42 e haverá a natureza da ocupação, você determina. Se porventura você tiver uma outra natureza, trabalha, por exemplo, no estado, você vai determinar essa próxima natureza, que é a ocupação principal, que é, por exemplo, 292, pesquisar, vai aparecer as opções e você vai determinar as opções que você se enquadra na sua ocupação. Neste caso, é professor do ensino médio e servidor público de autarquia, função municipal. A próxima etapa, dependentes. Você vai determinar quais são os dependentes. Por exemplo, cada dependente tem uma numeração. Filho ou enteado de até 21 anos. Você vai determinar o filho ou enteado com até 21 anos. Você vai determinar o CPF, data de nascimento, nome completo e vai preencher com o seu e-mail. Poderá ser o seu número de celular. Se mora com o titular, você determina. Se não mora, você não determina. Para cada dependente, haverá uma dedução de R$ 2.275,08. Se você tem 2, 3, 4, 5, vai acumulando o valor. Por exemplo, já tem o valor da dedução, que é filho. Se for, por exemplo, um pai, você também vai sinalizar se é um filho que estuda, no caso 22, o enteado, o filho que cursa estabelecimento de nível superior, o segundo grau, até 24 anos, você também determina e vai acumulando os valores. Se porventura for um irmão, pais, avós, a numeração é 31, que ganhou menos de R$ 24.511,92 no ano de 2023. Se você observar na tela, os valores foram sendo acumulados. Filho de até 21 anos, filho até 24 anos que estuda em curso superior técnico, pai ou avô
que ganhou menos de R$ 24.000, como havia sinalizado. Então, a soma, houve uma dedução de R$ 6.825. Para cada dependente, vai deduzindo o valor inicial. A próxima etapa é alimentandos. Se você não tiver esta categoria, tem as informações em destaque, você vai para a próxima, que é rendimentos tributáveis recebido pelo titular. Se porventura você tiver apenas uma fonte pagadora, você determina o CNPJ, o nome da fonte, o valor que você recebeu, contribuição previdenciária oficial. Se houve dedução na fonte, por exemplo, R$ 450, você sinaliza. Se teve 13º, por exemplo, você também determina o 13º. Se houve alguma dedução da fonte, você também determina. Quando você preenche, já vai aparecendo o valor a ser pago. Seja em duas opções que você tem, por deduções legais, imposto a pagar, e você vai selecionar, eu creio, a opção de menor valor, neste caso, a primeira opção. No meu caso, de menor valor. Se você tiver uma segunda fonte pagadora, você novamente vai preencher o CNPJ, nome, os valores. Se porventura você trabalha em órgão municipal ou em uma empresa, ele te dá os informes de rendimentos e você vai determinando estes informes. Observe, quando eu adicionei 43.000, que ultrapassa de 80.000, os valores a ser pagos são astronômicos no Brasil. Você vai pagar, neste caso, 11,49%. É claro, depende muito dos valores, mas quando você adiciona o valor que pagou da Previdência, vai reduzindo o imposto retido na fonte. Então, quando você atualiza, é nos informes de rendimento que você tem todas essas informações, seja da sua empresa, seja da prefeitura que trabalha na rede municipal, seja no estado, na secretaria que você estiver trabalhando. Então, vai atualizando os dados. A próxima etapa, pagamentos efetuados. Você vai determinar os pagamentos, mas só tem dedução quando é referente à saúde ou à educação. Por exemplo, despesas com instituição no Brasil. Você determina, por exemplo, titular, o CNPJ, sinaliza que você gastou R$ 1.000 com despesas médicas. Quando você sinaliza o valor, vai deduzindo do valor total para você pagar. Se for um dependente, vai selecionar a categoria, por exemplo, se foi despesas médicas, médicos no Brasil, ou se foi, por exemplo, clínicas. Você tem a opção dentista, você vai selecionar a opção hospitais, clínicas. Por exemplo, se foi dependente, você vai selecionar o dependente que você determinou anteriormente e vai fazer uma pequena descrição, o valor e o CNPJ. Você vai determinar o CNPJ do hospital ou da clínica. É necessário você determinar, porque é através do CNPJ que vai determinar a instituição, e você faz um breve relato, e quando você determina o valor, da mesma forma, vai atualizando os valores. Como eu determinei o titular, então você vai e sinaliza o CNPJ das despesas médicas. Para cada despesa médica tem uma numeração. Então você determina o CNPJ e atualiza. A próxima etapa são bens e direitos, doações efetuadas, doações diretas na declaração. Então, bens e direitos. Aqui você vai determinar todos os seus bens, seja bens móveis, bens imóveis. Por exemplo, bens móveis são casas, prédios. Então você determina o código. Por exemplo, uma casa tem código 12, Brasil, a data da aquisição, o IPTU. Você vai fazer uma descrição, quantos metros quadrados tem a casa. Você faz uma descrição da casa, você atualiza o endereço desta casa, o município, todos os dados, quantos metros quadrados tem a área, e além disso, o valor em 31 de dezembro de 2022 e o valor
de 31 de dezembro de 2023. Se na sua opinião não houve nenhum acréscimo, basta apenas repetir. Por exemplo, basta apenas repetir o valor. Se houve acréscimo, você também determina. Se no caso for um bem móvel, você determinou, aí você vai anexando todos os seus bens. Bens móveis, porventura seja um veículo. Então você vai determinar o Renavan e faz uma descrição do Renavan do carro, da motocicleta e determina os valores. Após preencher todas as etapas obrigatórias, você clica verificar pendências. Observe que eu deixei algumas pendências que eu não fui preenchendo, então vai aparecer as pendências. Enquanto tiver com um triângulo vermelho, significa que você não poderá fazer a entrega da declaração. Se tiver um triângulo amarelo, você poderá fazer o envio, a entrega. Então você vai clicar e vai corrigir o problema, vai corrigir a informação, e após você sanar todas essas pendências, eu sempre recomendo, antes de você enviar, você ter o esboço da declaração, todas as informações. Se não houver dúvida, você entrega e logo em seguida você poderá ter acesso ao recibo, mas antes, para finalizar, ao clicar no início, você poderá determinar a forma de pagamento. Por exemplo, você terá a possibilidade de débito automático, aí você vai determinar o banco, você determina o banco. Se você não deseja débito automático, você poderá dividir em até 8 parcelas o valor total, em até 8 parcelas, e vai pagar estes valores nas DAFs sempre no final de cada mês. E o ideal é não pagar atrasado, porque os juros são sempre altos. Abraços e até o próximo vídeo.